Convidá-los a abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 4, ou melhor, capítulo 3. Marcos capítulo 3. Onde leremos do versículo 13 ao 14, ou versículos 13 e 14. Marcos 3, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios, no versículo 15. Mas eu queria que você guardasse essa expressão aqui. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Agora você vai abrir a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém? Jesus, ele separou seus discípulos para estarem com ele e para pregarem. Jesus não separou seus discípulos para pregarem e depois estarem com ele. Jesus escolheu seus discípulos para estarem com ele e para pregarem. Amém? Em Atos dos Apóstolos, diz que Pedro e João, eles estavam presos, porque estavam pregando o Evangelho, tinha feito uma cura, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o interessante do versículo 13 é que, sabendo que Pedro e João, eles eram iletrados, ou seja, eles eram talvez semi-analfabetos, né? Nós não sabemos, eram pescadores, e talvez, o texto aqui deixa muito claro, eles eram iletrados e incultos, ou seja, eles não tiveram uma formação intelectual. Eles eram pescadores. O livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, quem escreveu foi Marcos, mas quem ditou o livro, segundo alguns estudiosos, foi Pedro, o apóstolo Pedro. Pois bem, sabendo que eles eram iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Jesus separou para estar com ele, para depois pregar. Agora os discípulos trabalhando na obra do Senhor, sem
Jesus, reconhecem que eles eram homens iletrados, incultos, mas que eles estiveram com Jesus. Pois bem, o que eu quero trazer ao nosso coração nessa noite? Irmãos, Deus nos chamou para vivermos uma vida para Ele. Deus nos chamou para vivermos uma vida de relacionamento com Ele. A consequência de nos relacionarmos com Jesus é pregarmos. Mas, para pregarmos sobre Jesus, nós precisamos antes andarmos com Jesus. Eu queria mostrar um pouquinho aqui da história de Pedro para você, e depois nós vamos tirar algumas lições aqui para a nossa vida. Eu vou só usar o livro de Marcos, alguns outros textos aqui, mas Pedro, ele foi chamado para ser discípulo de Jesus, logo no início do ministério terreno de Cristo Jesus. O livro de Marcos, ele é muito sucinto quanto ao contexto da vida de Jesus, não se prende às questões genealógicas a respeito de Jesus, já mostra logo o ministério de Jesus. Jesus é tentado, é batizado, é tentado e começa o seu ministério. O interessante é que o ministério de Jesus começa da seguinte forma, capítulo 1 de Marcos, só para vocês terem noção, capítulo 1 de Marcos, versículo 14, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, lhe dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Tem outra versão que diz, o reino de Deus está chegado, arrependam-se e creiam no evangelho. Jesus começa o seu ministério dizendo que o tempo é chegado, ou melhor, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, porque o reino de Deus, ele se inicia com Cristo Jesus, mas ele é instaurado com a crucificação e a ressurreição. Jesus morre pelos nossos pecados e ressuscita no terceiro dia para nos dar vida e vida eterna, e para manifestar a graça de Deus a todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Logo, quando Jesus começa o seu ministério, Jesus chama os seus discípulos. Interessante que está aqui, logo no capítulo 1, a partir do versículo 16, e no versículo 17 diz, Jesus lhes disse, venham comigo, e eu farei que sejam pescadores de gente. O interessante é que, para quem Jesus disse isso? Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, e Jesus lhes disse, venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de homens. No versículo 20 diz que eles seguiram Jesus, deixando, aí também chama Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus chama eles, e logo eles deixaram tudo para seguirem Jesus. E começa o ministério de Jesus. Jesus cura um endemoniado na sinagoga. O endemoniado grita bem alto no meio da sinagoga, esse é o santo de Deus. De repente Jesus começa a fazer milagres, cura. Jesus vai para a casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. Então Pedro começa a ver tudo aquilo que estava acontecendo com Jesus. Pedro começa a caminhar com Jesus, seguindo Jesus, e ele vê tudo o que estava acontecendo. Um demônio exclamando, depois você olha aí no texto, esse é o santo de Deus. Jesus vai para a casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. Falam que é por isso que Pedro negou Jesus, né? Estou brincando, irmãos, me perdoem. Mas Jesus curou a sogra de Pedro, e logo ela passa a servir Jesus.
E o texto diz que Jesus fez muitas outras curas, e quem está perto de Jesus? Pedro. Pedro está perto de Jesus. Jesus na sinagoga, ele faz grandes coisas, né? As pessoas ficavam admiradas porque ele não ensinava como os escribas, porque ele ensinava como alguém que tinha autoridade. Jesus curou um leproso e Pedro está lá perto de Jesus. Jesus cura um paralítico em Cafarnaum e diz que o paralítico é descido pelo buraco do telhado ali que eles fazem, e quando todos esperavam que Jesus o curasse, Jesus perdoa os pecados daquele paralítico. As pessoas começam a dizer, mas como assim, quem é ele para perdoar pecados? Ou começam a pensar, Jesus fala assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu digo a esse paralítico, levanta, toma teu leito e anda, e o paralítico veio e andou. Mas Jesus reivindica a sua messianidade, e Pedro estava vendo isso. Eu quero que vocês prestem atenção. Pedro estava caminhando com Jesus. Jesus teve vários embates com os religiosos da época, com os fariseus, com os líderes religiosos. Jesus, ele esteve no meio de pecadores. E os fariseus falavam, como que pode o Senhor estar no meio de pecadores? Ele fala assim, eu não vim para justos, mas eu vim, assim como os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, eu não vim para aqueles que se acham justos, eu vim para aqueles que são pecadores. Jesus, ele vai fazendo grandes coisas. Jesus, ele não jejua, porque ele diz que enquanto o noivo está, os discípulos dele não precisam jejuar. Jesus fala para os discípulos, os fariseus, que eles precisavam nascer de novo, porque não pode botar remendo novo em roupa velha, não pode botar vinho novo em odre velho, porque se perde. Então, ele estava dizendo para os fariseus, vocês precisam nascer de novo para entender o que está acontecendo aqui, porque quem está aqui é o Messias, é o Senhor. Ele diz, o Filho do Homem também é Senhor do sábado, reivindicando a sua messianidade, reivindicando que ele era o Messias. E Pedro estava vendo tudo isso. Pedro caminhou com Jesus. Pedro ouviu falar de Jesus. No capítulo 3, no meio daqueles que foram separados para serem apóstolos, estava quem? Pedro. E o interessante é que o texto diz que separou para estar com ele e para pregar. Jesus separou esses homens, esses discípulos para estarem com ele. Pedro viu Jesus com grandes embates com os religiosos da época. Pedro viu Jesus falando que a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus vêm e ficam do lado de fora da casa, não entram, porque estavam influenciados, né, pelos ensinos dos escribas que estavam dizendo que Jesus estava fazendo milagres por Beelzebu, expulsando demônios por Beelzebu. E o texto diz que eles queriam prender Jesus, ou seja, chamar a atenção de Jesus, ou preocupados se ia acontecer alguma coisa com Jesus, mas eles ficam de lado de fora. E Jesus fala, quem é minha mãe, meus irmãos? Quem é minha mãe, irmão e irmãs? São todos aqueles que ouvem a palavra e creem na palavra. Ou seja, ele diz, eis a minha mãe e meus irmãos, portanto aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está no capítulo 3 aí, 36, do capítulo de Marcos. Jesus então, ele começa agora a falar por parábolas, para que as pessoas não pudessem entender, mas para os discípulos, para os apóstolos, Jesus explicava. E nessa caminhada com Jesus, Pedro foi caminhando,
teve uma situação que Jesus pergunta aos discípulos, dizendo assim: o que dizem as pessoas a respeito de mim? Isso está lá em Mateus capítulo 16, está também em Lucas. E aí os discípulos se levantam e dizem assim, alguns dizem que o Senhor é um profeta, é Jeremias, Elias, é João, Jeremias, Elias, ou alguns dos profetas. Aí Jesus já estava andando com esses homens já há muitos anos, alguns já há mais de ano. E Jesus fala assim: e vocês? O que dizes que eu sou? Jesus quer intimidade com os discípulos. Jesus quer que os discípulos saibam quem Ele é. E Pedro, no meio daqueles irmãos, se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para Pedro: disseste bem, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. E eu também te digo, Pedro, que tu és Pedro, que tu és pedra, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, ele faz um trocadilho com o nome de Pedro, mas na verdade a igreja não está edificada sobre a figura de Pedro, mas sim na confissão de fé que Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus então chega para Pedro, ou melhor, para os discípulos, e diz assim: eu vou ser preso pelas autoridades, eu vou ser levado pelas autoridades. Pedro, no meio daqueles irmãos, se levanta. Pedro, ele sempre estava na frente, ele era um líder no meio daqueles irmãos, e ele se levanta e diz assim: não, mestre, isso não vai acontecer contigo, não vai. Aí Jesus fala assim: aparta-te de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens. Meu Deus, o mesmo homem que teve a revelação de Deus, que Jesus era o Cristo, era o mesmo homem que estava querendo impedir Jesus de cumprir a sua missão. Ou seja, não, isso não vai acontecer contigo, porque Pedro não estava entendendo ainda muito bem o que era esse chamado para ser discípulo de Jesus. Pedro ainda, por mais que a revelação podia ter chegado em sua mente, por mais que ele estivesse caminhando com Jesus, vendo que Jesus curava, expulsava demônios, que Jesus estava fazendo milagres extraordinários, que Jesus andou por sobre as águas, que Jesus fez coisas tremendas, eles ainda não entendiam. Certa vez Pedro estava num barco, vocês conhecem essa história, e de repente, um vendaval, Jesus fala: atravesse aí o mar, aí, atravessa, vá para o outro lado, e de repente vem um vendaval, chuva, e eles ficam desesperados, e de repente, vem Jesus andando por sobre as águas. Meu Deus do céu, e aquela tempestade, Pedro pergunta: se é tu mesmo, deixa que eu vá aí. Olha que ousadia também, né? O camarada era ousado, deixa que eu vá. E Jesus falou: vem. Olha a palavra rema aí, palavra rema, vem. E Pedro vai, e Pedro anda sobre as águas. Meu Deus do céu, ele anda sobre as águas. De repente ele começa a olhar para o lado, olhar para o outro, vê a ventania, vê a chuva, ele começa a afundar, fala: Senhor, por favor, me socorre. E Jesus vai até o encontro de Pedro, e segura ele pela mão e leva ele para dentro do barco, e manda acalmar o vento, a chuva, e tudo se acalma, e eles ficam admirados: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Meu Deus, meu Deus. Jesus vai caminhando com eles, durante praticamente 3 anos. Tem uma situação em que, logo algumas horas antes de Jesus ser preso para ser levado, para ser crucificado, o interessante é que Jesus começou a falar com eles, que ele teria que ir, e os discípulos ficam meio perdidos, porque para os discípulos existia um reino que estava sendo instaurado, mas esse reino era um reino terreno, era o reino de Davi, era aquele reino império que ia conquistar outros reinos.
E de repente Jesus está falando que vai ter que ir embora. Como é que é isso? Eu vou, mas eu vou voltar. E eles ficam confusos. E o Pedro fala assim: não, Senhor, para onde o Senhor vai, Senhor? Para onde o Senhor vai? Pedro, eu tenho que ir. Aí ele fala assim: não, Senhor, o Senhor não vai. Para onde o Senhor foi, eu vou. Pedro fala isso. Eu vou dar minha vida para você. Aí Jesus fala para Pedro assim: Pedro, antes que o galo cante três vezes, você vai me negar. Ou melhor, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Olha só. E o que acontece? Jesus lá no Getsemane, chega Judas que o trai, camarada prendem Jesus, Pedro se ergue, corta a orelha de um camarada lá, vocês lembram disso? Jesus: Pedrão, você ainda não entendeu nada, meu irmão. Jesus pega aquela orelha, caída no chão, assopra, deve tirar um pouquinho da areia, coloca de novo lá, naquele soldado, cura o cara, e Jesus vai preso. E antes que o galo cante, sabe o que acontece com Pedro? Pedro nega. Alguns chegam e falam: você também é um dos discípulos. Aí ele: não, eu não sou. Aí chega mais na frente um pouquinho, as pessoas falam: mas você fala como eles, você é um discípulo. Não, eu não sou. Aí pela 3ª vez pergunta a ele: Pedro, você é um discípulo? E ele: não, eu não sou. E o galo canta, e aí ele lembra do que Jesus tinha falado com ele, e o coração dele se entristece, porque ele negou a Jesus Cristo. O sonho de Pedro, de um reino celestial, de um reino terreno de Cristo, cai por terra, e ele fica totalmente triste. Aquele homem que foi chamado para ser agora um pescador de homens, está totalmente decepcionado, entristecido, porque nessa caminhada ele se perdeu, nessa caminhada ele negou a Cristo Jesus, nessa caminhada teve altos e baixos, teve momento que realmente ele se sentia pertinho mesmo do céu, mas tinha momentos na vida dele que ele se sentia o pior homem do mundo, o maior pecador da terra. E naquele momento final que Jesus foi crucificado, Pedro tinha negado Jesus. O que acontece? Pedro larga o ministério, Pedro volta a pescar, mas Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, e Jesus vai ao encontro de Pedro, e Jesus restaura Pedro. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Jesus recupera Pedro, traz para perto, e Jesus faz uma promessa para os discípulos, dizendo: ficai aqui em Jerusalém, até que desça sobre vocês o meu Espírito, e vocês terão poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Alguns textos falam que eles estavam escondidos numa casa, e Jesus aparece dentro dessa casa e conversa com eles. Tomé duvida, de Jesus, fala assim: só vou crer se eu ver, colocar a mão. Aí Jesus toca aqui. Só que Jesus traz eles para perto, e Jesus fala: ficai aqui em Jerusalém. Segundo nós entendemos, Jesus, depois de ressurreto ou ressuscitado, ele ficou 40 dias com os discípulos. Não só os discípulos viram Jesus, mas segundo o texto sagrado, muitas pessoas viram Jesus. Mas de todas aquelas pessoas que seguiam Jesus, ficaram 120 pessoas, que
perseveraram na oração e na expectativa da promessa que o Espírito de Deus viria sobre eles. Em Atos 2, eles estão reunidos no mesmo lugar. Depois que Jesus é levado aos céus, passa mais 10 dias, e eles estão ali, naquele local que foi separado para eles estarem, e de repente o Espírito Santo desce sobre eles, como um barulho de um vento impetuoso. Os ouvidos se destapam, eles começam a ouvir, porque não era um vento, era o barulho de um vento, amém? Daqui a pouco, acontece que eles passam a ver o mundo espiritual, porque pousa sobre a cabeça de cada um labareda de fogo, ou seja, uma língua de fogo, né? Uma labareda, como se fosse um fogo sobre a cabeça de cada um. Então os olhos são, as escamas caem dos olhos, agora eles podem ver o espiritual de Deus. E o interessante é que também acontece outro fato, eles passam a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhes concedia que falassem. Existia a festa da cidade do Pentecostes. Esses homens que estavam com medo e esperando a promessa, eles esperam a promessa acontece. Agora não existe mais medo no coração, agora não existe mais dúvida, agora só existe convicção. Nós entendemos agora qual é o nosso chamado de discípulo, é manifestar o reino de Deus sobre a terra, porque agora nós estamos cheios de poder. E de repente, eles começam a falar das grandezas de Deus. Existiam pessoas de várias nações, que eram judeus de outras nações, que vieram para a festa do Pentecostes, e esses judeus começam a ficar impressionados, porque eram muita gente. Como que pode esses galileus falarem na nossa língua materna, de onde eles nasceram? Como que pode? E eles começam a falar da grandeza de Deus, eles começam a falar do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, e as pessoas são impactadas. Alguns acham que eles estavam bêbados, e aí Pedro pega a palavra e fala: não, meus irmãos, nada disso, isso não é embriaguez, mas isso é o cumprimento da profecia de Joel. É o cumprimento, que nos últimos dias o Espírito ia descer sobre o seu povo. E aí ele começa a pregar, agora sem medo nenhum. E ele prega a palavra, ele fala: ó, esse que vocês mataram, esse Jesus de Nazaré, esse é o Cristo de Deus. Esse é aquele que veio a este mundo e morreu no teu lugar. Este é o Cristo de Deus que veio nos libertar. Não existia mais medo. Aquele homem que tinha irregularidades, aquele homem que em momentos estava cheio de Deus, em outros momentos estava lá embaixo, momentos que pensou em desistir do Evangelho, desistir de Jesus, desistir do projeto de Deus para a sua vida. Agora ele está cheio de ousadia, cheio de poder, capacitado pelo Espírito Santo. Ele prega o Evangelho, e o que acontece? 3.000 almas se convertem. Imagine, 3.000 pessoas em uma noite se convertem. Meu Deus do céu. Mas aquele homem agora entendeu que o viver agora para ele era Cristo Jesus. E logo depois, ele vai para o templo, né? Logo depois, ou seja, alguns dias depois, e existia no templo um coxo de nascença, e esse coxo estava ele e João, eram parceiros de evangelização, né? Saíam pelas ruas pregando Jesus Cristo, e eles estavam indo para o templo, Porta Formosa, existia um coxo ali de nascença. Provavelmente eles já tinham visto esse coxo várias vezes, provavelmente, era de nascença, e ele esmolava ali naquele local, e esse coxo chega para Pedro e João e fala assim: me ajuda, me dá aí. Pedro olha para ele e fala assim: olha para nós. Meu Deus do céu. Pedro chega assim: olha para nós, olha para nós.
nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, eu te dou. Levanta em nome de Jesus. E aquele homem fica de pé. Aqueles milagres que aconteciam com Jesus, agora começa a acontecer com Pedro e os demais discípulos, e aquele homem fica de pé. Todos ficam impressionados, todos ficam impactados. Como que pode? O que está acontecendo? Aquele homem fica de pé e entra no templo, glorificando a Deus, adorando a Deus. O texto diz, depois você leia aí o texto. O texto diz, está no capítulo 3, tá? De Atos dos Apóstolos. O texto diz que Pedro, com toda a intrepidez, prega novamente sobre Jesus. Sobre Jesus. E diz que esse Jesus, ele está ressuscitado. E que ele é presente na vida deles. E que é através de Jesus que ele prega o Evangelho. E o texto diz que mais 2.000 pessoas se convertem, acrescentando para a igreja 5.000 pessoas. Meu Deus do céu. E nesse contexto, irmãos, olha o que acontece. Nesse contexto, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Prendem Pedro. Prendem Pedro e João. E eles ficam presos e começam a conversar com eles, as autoridades. E olha o grupo, versículo 5 do capítulo 4. No dia seguinte, as autoridades, versículo 5 do capítulo 4. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Esses 2 homens que eram pescadores, esses 2 homens que eram incultos, iletrados, agora eles mexem com a estrutura religiosa de sua época, porque reúne todas as autoridades. Versículo 7. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem, vocês fizeram isso? E eu quero que vocês prestem atenção nisso aí. Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo com que ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado na presença de vocês. Porque eles queriam impedir que Pedro e João falassem que Jesus tinha sido ressuscitado. E ele fala: sim, em nome, sim, em seu nome, é que está curado na presença de vocês, e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 11, este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Ele usa um texto do Antigo Testamento, que está lá em Salmo 118, versículo 22, abra aí rapidinho, Salmo 118, versículo 22, Salmo 118, olha o que diz aí no Salmo 118, Salmo 118, versículo 22,
Salmo 118, versículo 22. Diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Já havia profecia sobre essa pedra angular, e Pedro agora contextualiza essa pedra angular, dizendo para aquelas pessoas que estavam acusando eles que essa pedra angular era Cristo Jesus. Ele diz: este é Jesus, este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Diante desse contexto, as autoridades religiosas fazem uma constatação. Qual é a constatação das autoridades? Ao verem a ousadia de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pastor, que explicação maneira, que legal. E aí? E aí, pastor, o que tem a ver isso com a minha vida? O que tem a ver isso com a nossa vida? O que tem a ver isso com a tua vida que está aqui hoje? Deixa eu falar algo para você, abençoado e abençoado de Deus. A nossa caminhada com Cristo Jesus, a nossa caminhada de aprendizado com Cristo Jesus, ela é cheia de altos e baixos. Ela é cheia de altos e baixos. Momentos nós achamos que vamos andar por sobre as águas, mas momentos nós estamos afundando nessas águas. Momentos estamos tão motivados e animados, mas tem momentos que estamos tristes, estamos cabisbaixos. Há momentos que achamos que as coisas parece que não estão acontecendo como deveria acontecer, ou como nós achamos que deveria ser. Há momentos que, irmãos, se passar um deficiente físico na nossa frente, a gente ora com tanta fé, crendo que ele vai ficar de pé. Mas há momentos que passa pessoas perto de nós, e nós queremos nos esconder, porque não queremos nem dizer que somos crentes, ou somos discípulos de Jesus. A vida de Pedro me mostra que na caminhada de treinamento com Cristo Jesus, nós passamos por altos e baixos. Mas a vida de Pedro também me mostra que mesmo nessas ondulações que vivemos, existe um Deus que nos ama e que nos chamou. Deixa eu falar algo para você, abençoado. Foi Deus que te chamou. Se você está aqui nessa noite, se você tem vindo a essa igreja, ou tem ido em outra igreja, ou tem ouvido a palavra de Deus, é porque tem algo dentro de você que está te incomodando, porque aquele que não tem em Cristo Jesus, aquele que não foi chamado por Cristo Jesus, ele nunca vai dar atenção à palavra de Deus. Mas eu quero dizer isso para você. Você pode estar no momento de treinamento e não estar percebendo as ondulações da sua vida, mas eu quero dizer que independente do que você está passando, foi Deus que te chamou. Amém? Existe um chamado de Deus na tua vida. É Deus que nos chama. Por isso que lá em Efésios diz que nós fomos chamados mediante a graça. É a graça que tocou o nosso coração, através da fé em Cristo Jesus. Nós éramos filhos da ira, afastados de Deus, e de repente, pelas ricas misericórdias do Senhor, pelo amor que Ele nos amou, Ele nos tocou. Então, você é um chamado de Deus. A primeira coisa que eu quero dizer para você é isso.
A segunda que eu quero dizer para você é o seguinte: na nossa caminhada do Evangelho, irmãos, Jesus ele é muito claro, ele chamou para estarem com ele, para depois pregarem. Então o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ter um tempo com Jesus. Porque nessas ondulações, irmãos, da nossa vida, nós precisamos de um tempo com Deus, nós precisamos de um tempo com Cristo Jesus, nós precisamos de um tempo de qualidade com o nosso Senhor. O discípulo que é discípulo, ele anda com o seu Senhor. O discípulo que é discípulo, ele anda com Jesus. E como que eu posso andar com Jesus, pastor? É claro, é lendo a palavra, é orando, mas é tirando um tempo com Jesus, batendo um papo, é conversando, é falando: Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso ser parecido com o Senhor, eu preciso, ó Jesus. Jesus chamou os seus discípulos para estarem com ele e para pregarem. Nós precisamos estar com Jesus, você precisa estar com Jesus, nas ondulações da vida, nós precisamos estar com Jesus. A força não é nossa, a força é de Jesus, e eu quero dizer isso para você, abençoada do Senhor. Jesus conhecia todos os seus discípulos, e Ele conhece você também. Ele sabe das suas fraquezas, Ele sabe das suas limitações, Ele sabe do que você está passando, mas Ele quer se relacionar com você, Ele quer ter a vida dEle na sua vida e a sua vida na vida dEle. Por isso que Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso. Toma sobre vós o meu jugo, ou seja, jugo é parceria, é andar junto, é caminhada junto. Jesus, Ele quer que você esteja com Ele. Nós precisamos de um tempo com Jesus. Irmãos, é muito mais do que simplesmente, eu falo isso e às vezes as pessoas não conseguem entender e me confundem, sabe? É muito mais do que a igreja, a denominação. Eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou assembleano. Não, eu sou discípulo de Jesus, amém? Estar em uma denominação é uma consequência de você ser discípulo de Jesus, e o discípulo não é perfeito, irmãos. Eu quero dizer isso para você nessa noite, abençoado e abençoada de Deus. Jesus te chamou para você andar com Ele, e a consequência de andar com Ele é estar em uma igreja, a consequência de andar com Ele é ser um discípulo dEle, e assim fazer parte da comunidade da fé, e a consequência é pregarmos o Evangelho. Só que nesse processo, Jesus mostrou aos seus discípulos que na força deles, eles eram incapazes, porque eles caíam e tropeçavam, ou melhor, eles tropeçavam e caíam, e daqui a pouco levantavam. Mas Jesus disse: ó, ficai aqui em Jerusalém, até que desça sobre vocês o meu Espírito, e vocês terão poder para serem testemunhas. Existe um poder que vem de Deus para a nossa vida, amém, irmãos? Aquele Pedro que era inconstante, que Jesus o restaurou e trouxe para perto, ele só pôde ser constante e convicto com o enchimento do Espírito Santo, com a capacitação do Espírito Santo. E capacitado pelo Espírito Santo, existia uma convicção no coração dele, porque não importava mais para ele a própria vida, a não ser a vida que Deus escolheu para ele viver, que era uma vida para a glória de Deus, e para ser um pescador de homens, um pregador do Evangelho. A promessa que Jesus fez para ele, lá em Marcos capítulo 1, lá no início do ministério de Jesus, essa promessa se cumpriu, quando ele prega 3.000 se convertem, quando ele prega mais 2.000 se convertem, quando ele vai pregando o Evangelho e pessoas vêm chegando. E eu quero dizer para você que essa convicção só se tornou real na vida de Pedro, quando ele se encheu do Espírito, quando ele foi revestido do poder do Espírito Santo.
E de repente é abençoada de Deus. As dificuldades da vida, os problemas do dia a dia, as situações dentro de casa, as situações na igreja estão te impedindo de você ter constância. Eu quero dizer para você, para que você tenha constância, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa do poder que vem de Deus. Você precisa da capacitação que vem do Espírito Santo do Senhor. Através do conhecimento da palavra, através do conhecimento de Deus, aprendendo o que Ele quer para você, mas através do poder que vem do Espírito Santo de Deus. E esse poder, ele não é compreendido racionalmente, porque aqueles caras falaram: como é que pode esses caras incultos, esses caras iletrados, como que pode eles terem tanta ousadia? O que está acontecendo isso? Realmente eles andaram com Jesus. Eu quero dizer para você, abençoado e abençoada de Deus, eu não sei qual é o problema que você está vivendo, mas eu quero dizer que existe um poder reservado por Deus para você, para te capacitar a você não viver uma vida de ondulação constante, mas para você viver uma vida de constância. E esse poder, ele vem da capacitação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Eu queria orar por você. Você é um discípulo, eu sou um discípulo, e não são as circunstâncias da vida que vão dizer o que nós somos, não são os problemas e as lutas, porque esses irmãos eles foram presos, mas o que importava para eles era falar: esse Jesus é a pedra angular, só há salvação em Jesus. Não importa o que você está pensando, mas Pedro estava dizendo para aqueles homens: salvação somente em Jesus. A história diz, ou a história, né? Porque não temos como provar historicamente, mas diz que quando Pedro estava em Roma, quando Nero colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, existe uma lenda que Pedro estava indo embora de Roma, e quando ele estava indo embora de Roma, ele se lembra que ele negou a Cristo Jesus, e Pedro então fala: não, eu não vou negar novamente. E ele volta para Roma, ele é preso pelos seus algozes, ou seja, pelos romanos, e aí vão crucificá-lo. E quando o erguem para crucificá-lo, ele fala: eu não sou digno para ser crucificado como o meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo. E aí, segundo a lenda, é que ele foi crucificado e morto de cabeça para baixo. Mas ele entendeu o que Jesus disse: aquele que perder a sua vida por mim, esse a ganha. Aquele que me confessa diante dos homens, eu vou confessar diante do meu Pai. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e eu também o amarei. Abençoado, você não está sozinho. Você não está sozinho na caminhada com o Senhor. Glória a Deus por isso, porque a força não está em você, a força está naquele que fez por você, que é Jesus, e no seu Espírito, que é o Espírito Santo que está nesse mundo e está sobre a sua vida. Tem como a gente louvar, irmãos do ministério? Eu queria que você pedisse ao Senhor que Ele te enchesse do Espírito Santo. Sei que está encerrando meu tempo aqui na igreja, e eu louvo a Deus por esse período que Deus me permitiu, mas eu não podia sair daqui da igreja sem falar sobre uma base do Evangelho, que é o poder que vem da capacitação do Espírito Santo do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E o enchimento do Espírito Santo nos proporciona
a pregarmos o Evangelho, a vivermos o Evangelho e a sermos um instrumento de bênção sobre a face da terra. Quero te convidar a você se colocar em pé. Tem como cantar Santo Espírito? Pode ser? Vamos cantar então? Nós vamos louvar o Senhor e depois eu vou orar com você. Vou pedir o pastor Nilton para vir aqui orar. E que você possa, abençoada de Deus. Nós precisamos de um equilíbrio. Que equilíbrio é esse, pastor, que nós precisamos? Nós precisamos de ter a palavra de Deus em nosso coração. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós não podemos colocar a experiência acima da palavra em hipótese nenhuma. Não, é a palavra ao nosso coração. Mas irmãos, nós também não podemos aniquilar a experiência com Deus. Nós não podemos aniquilar o poder de Deus em nossa vida. Nós não podemos aniquilar o milagre do Senhor. Nós não podemos olhar somente horizontalmente ou só através de um raciocínio lógico. Existe algo que é um poder que vem de Deus e ele é real. O mesmo Deus de ontem ou de hoje será por todo sempre. Precisamos de um equilíbrio. Precisamos de um conhecimento, sim, da palavra de Deus, mas precisamos de uma paixão pelo poder de Deus em nossa vida. Isso só vai acontecer, irmãos, se estivermos cheios do Espírito Santo, se estivermos cheios do fruto do Espírito, e nós precisamos disso. Então, irmãos, tire esse momento para você orar. Peça ao Senhor para te capacitar. Pedro era um homem como eu e você, limitado e fraco, mas Deus o capacitou. E todo aquele que é discípulo de Jesus, Deus vai capacitar para viver tudo aquilo que Ele preparou para que você possa viver. Vamos louvar. Logo em seguida o pastor Nilton vai estar orando.